atenção nesta noite por uma verdade ou para uma verdade capital. Desde o início, a Igreja do Senhor Jesus contou com homens e mulheres que estivessem sujeitos e sujeitas ao poder do Espírito Santo. Obra missionária não é humana, não é natural. Não daria certo se dependesse de mim e de você. A obra missionária no mundo só se sustenta porque é obra de Deus. E se é obra de Deus, ninguém pode parar. Pensa comigo aqui num episódio que está lá no capítulo 12 ainda, só que no início. Herodes, Agripa, resolve perseguir e maltratar os cristãos a partir de suas duas principais lideranças. No círculo apostólico, ou no círculo dos 12 discípulos, haviam duas referências: Pedro e Tiago. Eles eram os mais velhos. Eu sigo, por exemplo, o entendimento, queridão e queridona, de que os discípulos de Jesus eram jovens, saídos da adolescência, entre 17 a 19 anos. Dois eram mais velhos, Pedro e Tiago. Por isso que eles tinham essa liderança, essa proeminência no grupo. Herodes, através dos seus informantes, identificou isso no grupo apostólico e mandou prender os dois. Chegado o dia da execução, Tiago foi morto, desfiado, vivo, pela espada. Pedro, eu não sei por que cargas d'água, somente pode ser pela providência divina, Herodes decidiu deixar para o dia seguinte. Naquela noite, um anjo do Senhor veio, e Pedro estava tão relaxado, gente, Pedro estava tão confiante de que Deus estava recebendo a sua vida, que o anjo teve trabalho para acordar a Pedro. Depois você lê, eu leio esse texto e eu rio, porque o anjo teve que tocar aqui. Pedro, acorda, Pedro. Como é que alguém dorme na noite que antecede a sua execução? Vai ter confiança assim, lá em Jerusalém. A igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. E orava. É outra situação engraçadíssima também. A igreja orava: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Chega de madrugada, alguém bate na porta. Rod, uma empregada que tinha idade, sei lá, quem sabe 12 a 15 anos, vai na porta e fala: quem é? Ele fala: sou eu, Pedro. Rod fica desesperada, tão desesperada que nem abre a porta. Volta e interrompe a oração. Kelly, digo eu, não o Senhor. Levou até uma bronca. Para de interromper a oração. Não, é Pedro que está lá fora. Para de brincadeira. Nós estamos orando aqui para Deus soltar Pedro. Pedro está preso. Senhor, liberta Pedro. Rod teve trabalho. Como é que pode uma igreja orar e não acreditar quando Deus responde a oração? Vai ter falta de fé assim? Lá em Jerusalém também. Só sei, queridão e queridona, que Pedro é solto. Herodes fica maluco, fica possesso. E manda matar os carcereiros, os sentinelas. E aí, Newton, Deus não é vingativo, né? Não é não.
Mas Deus falou o seguinte: esse Herodes está na minha cola, está na minha lista. Ele quer acabar com a obra, com a minha obra. Só que ninguém pode parar a igreja do Senhor. E olha o que acontece com esse tal de Herodes aqui. Acompanhe comigo, Atos 12, 20 até 25. Até 23, para ser preciso. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? E o povo gritava. É a voz de um Deus, não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Queridão, queridona, quando eu falo de que a obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltam os recursos que vêm de Deus, eu estou usando essa frase de Hudson Taylor, grande missionário na China. Eu estou fazendo eco com aquilo que John Piper vai dizer, por exemplo, de que o fim principal das missões é a transformação radical dos corações humanos através da fé em Cristo e da obra do Espírito Santo. Eu estou falando que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro dos Atos do Espírito Santo. Atos 1:8, que é a divisa da nossa campanha, é a chave para entender o livro. E o livro é organizado por Lucas a partir daquele texto. Capítulos 2 a 7, o Evangelho em Jerusalém. 8 a 12, ele se espalha para Judeia e Samaria. E 13 a 28, descreve a propagação do Evangelho, chegando até Roma, a capital do Império. Até o capítulo 12, Pedro é o protagonista. De 13 a 28, ele sai de cena e entra Paulo. Aí você deve estar pensando, mas a obra de Deus então avançou por conta desses dois baluartes, por esses grandes gigantes, Pedro e Paulo? Absolutamente. Eu estou convencido, e não quero ser teórico nessa parte, mas eu acredito muito, queridão e queridona, e Richard Fletcher vai escrever um tratado sobre a conversão dos bárbaros, do paganismo ao cristianismo, e ele vai dizer que a conversão e a cristianização da Europa foi um processo muito lento. E ele disse que o cristianismo, eu não sei se ele é cristão, mas ele admite que o cristianismo acabou conquistando o Ocidente devido a 3 fatores. Primeiro, demonstração de poder. Segundo, pregação fiel. E terceiro, persistência obstinada. E a gente tem tudo isso no livro de Atos. Demonstração de poder, pregação fiel e persistência obstinada. Se Herodes tivesse conseguido matar Tiago e Pedro juntos, eu ouso dizer, Kelly e Cristina, que nós não estaríamos aqui. Era importante para aquele momento que Pedro sobrevivesse. E não era importante, não me pergunta por quê, porque eu não sei, era importante que Tiago morresse. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer, ele era irmão de João. O único evangelista que não cita o nome de Tiago é João. Eu sou daqueles que acreditam de que João tinha um sentimento de perda tão grande que mais tarde, quando ele vai escrever o evangelho, ele não tem coragem de falar do seu irmão. Tiago praticamente, amados, morreu sem ter começado o seu ministério. Claro que ele fez muita coisa.
Ele viajou com Jesus, mas era no início ali, estava tudo começando. Foi importante a morte de Tiago, porque a morte de Tiago trouxe coragem para os demais. Todos disseram assim: nós vamos morrer como Tiago morreu. E a gente não vai desistir nunca. Eu me lembro que um dia eu ouvi um pregador dizendo que, sem querer, Herodes se tornou o maior promotor de missões mundiais de todos os tempos. Ele achou que ele estava fazendo algo para impedir, mas não. E o Espírito de Deus soltou a Pedro. Causou essa confusão em Herodes. E eu não quero dar muito cartaz para esse tal de Herodes, porque ele é um sujeito intragável. Mas eu tenho que citar alguma coisa da história. Flávio Joséfo, do seu compêndio sobre a história dos hebreus, ele conta detalhes sobre essa morte de Herodes, um pouco fantasiosos, porque Joséfo às vezes escorrega, mas tem muito a ver com o relato de Lucas aqui. Herodes tinha uma questão política séria, envolvendo onde hoje é o Líbano. A capital Beirute foi construída e ampliada por influência de Herodes também. Havia prédios que ele edificou ali, edifícios. Ele queria investir em Beirute. E a Síria e o Tiro e Sidom, que pertence à Fenícia, onde hoje é a Turquia. Eu estou tentando trazer essa ideia de países atuais mais para você entender. A Turquia e o Líbano. Herodes estava investindo muito no Líbano, onde hoje é o Líbano, né? E o pessoal de Tiro e Sidom começaram a ficar enciumados, porque eles tinham negócios com o pessoal da Galileia, onde hoje é a Palestina. Eles, por exemplo, dependiam das colheitas de grãos de Israel para sobreviverem. Beirute estava crescendo, o investimento de Herodes. Se Beirute prosperasse, as demais sofreriam. Então eles estavam num impasse político. O versículo 20 fala de séria divergência. Então houve um cidadão ali, um diplomata, eu chamaria hoje esse tal de Plácido, que era assessor do rei, que conseguiu resolver aquela pendência. Herodes, então, com um senso de missão cumprida, resolveu festejar. Como todo político, desde aquele tempo e até o tempo de hoje, político gosta de gente bajuladora. E o encontro de gente bajuladora é festa, é evento. Herodes resolveu fazer um evento para homenagear Cláudio, o imperador. Diz o versículo 21, em dia designado. E ele resolve se vestir de traje real. Ele fala o seguinte: essa festa então vamos começar a festa. E vai rolar festa, vai rolar. E eu vou de traje real. E eu vou sentar no trono. Eu vou falar para o povo. E os bajuladores em plantão, porque onde tem político tem bajulador. Começaram a gritar: é a voz de um Deus, não é a voz de um homem. Esse é o cara. E o texto vai dizer que Herodes foi ferido. O anjo do Senhor que libertou a Pedro, e você vai encontrar isso no versículo 7 do mesmo capítulo, foi e feriu a Herodes, porque ele não deu glória a Deus. Aí tem gente que é bobinha na interpretação da Bíblia e fala o seguinte: ele deveria ter dito glória a Deus. Não é que ele deveria ter dito glória a Deus. Herodes não morreu porque não deu glória a Deus falando glória a Deus. Tem muito ímpio que dá glória a Deus, tem muito canalha que dá glória a Deus e não morre.
Ele não reconheceu quem era Deus, que Deus era maior do que ele, que a igreja de Deus é obra de Deus, que ninguém pode meter o bedelho. Nós vivemos um tempo que as pessoas não têm temor em relação à igreja de Deus. Lava a sua boca para falar da igreja. Ah, tem pastor que é assim. Lava a sua boca para falar da igreja. Quem trata de pastor sem vergonha é Deus. Não abra sua boca para falar, não. Ah, mas a igreja só tem gente... Hoje em dia, então, falar da igreja parece que virou moda. O castelo dos covardes, que são as redes sociais, Instagram e Facebook, está cheio de gente que na frente é um covarde, é um cãozinho. Na rede social vira um leão. Ah, que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Para. Eu aprendi com Joel Bick, lá na Conferência Fiel. Só tem um jeito de falar da igreja, chorando. Porque a igreja é de Deus, amados. Repita comigo, a igreja é de Deus. Ah, pastor, mas tem gente que não presta. A igreja é de Deus, ele julga a igreja. Eu sei que tem culto aqui, principalmente culto que a gente fala de campanha de missões, fala assim, será que esse dinheiro vai para missões? Vai. Ah, mas eu não acredito. Então é problema seu. A igreja é de Deus. Se você confia na igreja de Deus, você dá a sua oferta. E se você não confia em mim como homem de Deus, que procure um outro homem de Deus para você. É simples assim. Eu não estou aqui para mostrar minhas credenciais. Eu não estou aqui para ficar me gabando. Herodes era um sujeito tão ordinário que Flávio Josefo, aí é que eu vou agora de Flávio Josefo. Ele vestia um manto todo feito de prata, de uma textura verdadeiramente deslumbrante. Vai imaginando. Chegou cedo ao teatro naquela manhã, quando a prata da sua roupa se iluminou pelos reflexos dos raios do sol, brilhou de uma maneira tão surpreendente, e era tão resplandecente que espalhava o horror àqueles que olhassem fixamente para ele. Eu vou ainda de Flávio Josefo. E os seus aduladores gritavam que ele era um Deus. E acrescentavam, seja como homem, de agora em diante o faremos como alguém que é superior à natureza mortal. Josefo vai dizer que nem os repreendeu Herodes, nem rejeitou essa bajulação herege. O texto bíblico vai dizer que um anjo do Senhor feriu a Herodes e ele foi comido de vermes. Josefo fala de que uma dor aguda surgiu no seu ventre, começou de uma maneira tão violenta, e ele sofreu dores por 5 dias, até que finalmente morreu. Estribuchou até morrer. Porque ele não repreendeu os bajuladores que o adoravam como Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Eu soube que Billy Graham, quando esteve no Brasil, uma dessas vezes, chamaram-no, sempre tem um bajulador, até mesmo entre os crentes, que deu a ideia de que Billy Graham entrasse num carro conversível, não sei se é no carro conversível, se carros abertos, e naquele tempo podia fazer isso, né? E daria um rolê no Rio de Janeiro, de carro aberto, para o povo admirar Billy Graham. Até me arrepio. Billy Graham falou, Deus não divide a sua glória com ninguém. Os tolos, Matthew Henry vai dizer, avaliam os homens por sua aparência exterior. E não são melhores os que se avaliam pela estima dos tais, que a eles cortejam, que a eles se recomendam. Mas Deus não é assim. Deus está atento ao interior.
João Calvino vai dizer de que o seu corpo, o corpo de Herodes, passou a cheirar mal por causa da podridão. De modo que, Calvino diz, ele não era nada além de uma carcaça viva. Matteo Henry ainda vai dizer que aquele homem que já era podre moralmente, agora se tornou podre fisicamente, tal qual uma madeira podre. O corpo de Herodes, amados, ele não se tornou podre depois de morto. Porque depois de morto, nós também vamos virar comida de vermes. Mexi com a sua sensibilidade? Isso vai acontecer a todos nós. A questão de Herodes é que ele se tornou comida de vermes enquanto ele estava vivo. E aí, ô Iago, fui eu que não falei, né? Você nem mudou a tela, meu filho. Dá mais um toque. Dá outra agora. Bênção. A obra de Deus avançava. Porque o texto vai dizer o seguinte, no versículo 24: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu posso ouvir um amém? Amém. E Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Enquanto Herodes estribuchava pelo chão durante 5 dias, sendo comido por vermes, a palavra de Deus crescia e multiplicava. Meu queridão, minha queridona, coloque uma coisa na sua cabeça. A perseguição não fecha as portas da igreja. Uma igreja provada é uma igreja ousada. Podem prender os nossos líderes. Podem impedir que façamos cultos ao ar livre. Podem nos impedir de pregar às universidades, nos hospitais. Você não pode chegar hoje numa universidade, num hospital, falar de Jesus. Publicamente não. Mas a palavra de Deus está solta. Ontem eu conversei com uma menininha, uma jovem. Falo menininha porque é jovem. E a sua mãe, ela no último período de enfermagem, numa universidade particular na cidade de Petrópolis. Sua mãe mora em Teresópolis. E aí a mãe falou o seguinte: eu já falei para minha filha, ela está tendo experiências com Deus naquele hospital onde ela está estagiando. E tem hora que ninguém está vendo, ela olha de um lado, ela olha para o outro, ela fala: eu posso orar por você? E ela quer se especializar, queridão e queridona, para tratamento de pessoas em estado terminal. O sonho daquela menina. Tem gente corajosa, uma menininha mesmo, magricelinha. Qual é o seu sonho? Eu quero estagiar e trabalhar no INCA. Falei, meu Deus, no INCA. Como nós precisamos de gente corajosa assim. A obra de Deus, a palavra de Deus crescia. Terceira vez que essa expressão vai aparecer no livro de Atos. 1 6, 7, 9 e 31. E agora aparece no capítulo 12, versículo 24. É interessante, amados, que não foram os inimigos que se multiplicaram. Foi a palavra de Deus. O milagre da libertação de Pedro em Jerusalém por um anjo simboliza muito bem, e o falecido Delcídio Souza Lima fala isso, a loucura de Satanás em querer anular e prender a verdade. Queridão, queridona, vamos confiar uma coisa, meus jovens que estão lá em cima e aqui embaixo, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é tão poderosa que ela não pode ser retida por nada, nem pela mentira, nem pelo escárnio, nem pela afronta, nem pelas falsidades do fanatismo, do misticismo, e nem pela violência dos inimigos de Cristo. Podem nos matar, podem nos ferir, podem nos tirar os nossos filhos. Como cantou Lutero, por mais que a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. A igreja em Antioquia, e agora eu vou entrar no capítulo 13, 3 versos apenas, era uma igreja extraordinária.
Nós não sabemos se ela era batista, mas era uma igreja poderosa. Antioquia era uma cidade incrível, era uma cidade cosmopolita, com 500.000 de habitantes. Em Atos 8:1, os cristãos foram dispersos em Jerusalém, todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos. No capítulo 11, você vai encontrar uma menção a partir do versículo 1, né? Que os crentes que estavam espalhados não ousavam compartilhar do evangelho para os gregos, apenas para os judeus. Está lá no versículo 19. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Turquia, Chipre, há uma ilha lá acredito que seja da Europa, da Ásia, e Antioquia, que era nesse tempo a terceira maior cidade do mundo. Só perdia para Roma e Alexandria, no Egito. Antioquia da Síria. Você que gosta de curiosidade bíblica, Lucas era de Antioquia da Síria. Só que o que aconteceu? Se você for folhear a sua Bíblia, leia comigo o versículo 19, parte final, e o 20. Diz assim: aqueles da Fenícia, do Chipre, da Antioquia, se espalharam, né, que foram espalhados até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. No versículo 20, nós temos, amados, a fundação, o texto de fundação de missões mundiais. Diz assim: alguns deles, repita comigo, alguns deles, porém que eram de Chipre e de Cirene. Cirene é no norte da África, onde hoje é a Líbia. Foram até Antioquia, na Síria, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então você tem africano falando para sírio. Vai ser um Deus que gosta de mistura de gente assim. Deus gosta de gente misturada. É africano falando para europeu, é europeu falando para alguém do continente asiático, americano. Gente, o mundo para Deus é uma coisa só. Uau! Uau! E a igreja de Antioquia então se reunia, amados, e foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. A igreja resolveu fazer alguma coisa, porque ela estava crescendo, e ela tinha muita gente boa ali. Então ela resolve, se segura aí na cadeira, leia comigo o versículo 1 do capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Era uma igreja completa, amados. Naquele tempo a igreja tinha que ter profetas e mestres. E ela tinha Barnabé, que era de Chipre, Simeão, chamado Níger. Níger significa negro. Eu gosto de pensar que ele era do Níger, ou quem sabe ali da região. Lúcio de Cirene, que era da Líbia. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, aquele que mandou matar João Batista. Se ele havia sido criado junto com Herodes, ele era da Galileia. Ele era galileu, como Jesus, né? E Saulo, que era de Tarso. Essa lista me chama a atenção de uma coisa. Olhe para mim. Não sei se você está ligadão ou ligadona. Preste atenção. Nenhum desses líderes da igreja de Antioquia eram de lá. Ninguém era da Síria. Deus reuniu uma igreja em Antioquia que não tinha ninguém da sua liderança que era de Antioquia. Olhe para mim. O movimento de missões mundiais era para nunca ter acontecido.
Preste atenção, se aquela igreja dissesse o seguinte: Diego, nós temos que 500 mil de pessoas aqui em Antioquia da Síria, a nossa liderança mesmo não tem um nativo, uma pessoa da terra. Antes de enviar gente para missões mundiais, até hoje tem crente com mente pequena, com cérebro de dinossauro, que pensa assim: para que fazer missões lá fora, se a gente tem tantos desafios aqui dentro? Mas o Espírito Santo tinha outro plano para aquela igreja. Olhe para mim, o Espírito Santo tem outro plano para a igreja brasileira. O texto prossegue dizendo o seguinte, versículo 2: enquanto eles estavam adorando o Senhor, o grego liturgia, né? Estavam cultuando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo, tudo é pelo Espírito Santo, disse: separem-me agora Barnabé, o primeiro da lista, e Saulo, o último da lista, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Queridão, queridona, Deus chamou o mais velho, Barnabé, e quem sabe o mais novo, Saulo, que mais tarde vai ser chamado de Paulo. A igreja ouviu o Espírito Santo. A igreja tinha 5 líderes. Dos 5, 2 eles enviaram para o campo de missões mundiais. Saíram dali para o Chipre, para a primeira viagem missionária, Antioquia da Psídia, enfim, foram avançando, e depois você lê Listra, Icônio, e você vai ler o livro de Atos. Sabe o que isso significa? Sabe o que Deus quer falar com a gente sobre isso? Que o Espírito Santo está chamando, sempre chamou a sua igreja a entregar homens e mulheres para a obra missionária, porque o Espírito Santo não permite que se busque auxílio, John Owen, um puritano, vai dizer isso, ou sucesso na obra, senão apenas por meio do Espírito prometido. E permite que saibam também que por meio do seu auxílio deverão ser capazes de levar o seu testemunho para as partes mais distantes da terra. A igreja precisava entender essa história. Eu gosto de pensar que os líderes ficaram assim: eu não estou entendendo. Então, jejuam. Eles jejuaram. E jejuar, como diz John Piper, é se alimentar de Deus. Jejuar é comer a comida de Deus. É se alimentar do pão do céu. Então eles levantaram aqueles missionários. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se Deus fizesse esse rebuliço em nossa igreja e pegasse os nossos melhores líderes e dissesse: separe para mim, eu quero eles longe daqui. A igreja vai falar: mas Senhor, é o melhor que eu tenho. Quem disse que Deus precisa dar tranqueira e você precisa dar tranqueira para Deus? Eu me lembro, só um parênteses rápido. E me permita até citar o nome dele, porque é alguém muito querido nosso. Um dia pastor Léo, foi alvo de interesse de muitas outras igrejas, além da PIB de Mangaratiba. E um dia um pastor que é amigo meu, e a gente tem essa liberdade, ele falou: Ezequias, aceita a indicação do Léo para a igreja tal. Eu falei o seguinte: mas meu amigo, ele é o que eu tenho. E ele virou para mim e falou o seguinte: se ele está com você e ele é bom, você tem que entregar o que você tem de melhor. Você conhece a história daquela mãe que era fervorosa de oração, né? Toda a lista de oração ela fazia parte. Senhor, manda missionário, manda missionária, manda missionária, manda missionária, manda missionário, manda jovens para a obra de Deus.
Um dia o missionário fez um apelo à filha dela. Quando ela esboçou de sair pelo corredor, ela correu no corredor e catou a filha e falou: você não. Não. O chamado missionário é um chamado para Deus, é o de Deus para Deus. Ele chama para si. Versículo 2 diz: o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. O Espírito Santo não age à parte da igreja, age em sintonia com a igreja. A igreja jejua e ora, a igreja impõe as mãos, despede, e é o Espírito quem envia os missionários. A igreja tem que abrir mão, John Stott fala, tanto do individualismo, achando que a gente pode fazer as coisas sozinho, e tanto do institucionalismo, que acha que as decisões tomadas pela igreja não precisam de ter referência ao Espírito Santo. Amados e amadas, a igreja cresceu. A igreja se expandiu. E a obra de Deus avançou no mundo, porque a igreja de Antioquia não quis para si os seus melhores homens. Dois cliques aí, meu queridão Iago. Tem gente que fala o seguinte: pastor, a obra de Deus precisa ser defendida. Pastor, nós precisamos ir às ruas, protestar, participar de eventos, denunciar. A igreja precisa de defensores. Ela tem sido atacada pelo poder tal, pelo poder Y, pelo poder Z. A obra de Deus não precisa de defensores. Spurgeon dizia: não se pode defender um leão. Quem tenta impedir a obra de Deus fica pelo caminho, amados. Vai ser comido de bicho. Se não literalmente como Herodes a cripa, vai ser comido de uma outra forma. Obra de Deus, amados, é de Deus. Pode levantar, pode falar, pode levantar com leis, não importa. Nós não temos que ter medo lá de fora. Se fecharem os nossos templos, nós vamos para as casas. Se nos tirarem das casas, nós vamos para as prisões. Se nos levarem das prisões, nós vamos testemunhar de alguma forma. Que a morte de um crente em testemunho é um baita testemunho. Nós não temos medo, amados. Não. Nós não podemos desanimar. Olhe para mim, não desanime. Você não faz parte de um povozinho sem vergonha. Você não faz parte de um povo fanático. Sabe aquela coisa que parece... Não. Você faz parte do maior projeto de Deus chamado igreja. É o projeto mais fascinante do mundo, amados. A igreja tem assistido o sepultamento dos seus maiores adversários. E eu era pequenininho. E eu cantava. A igreja sempre estará trabalhando, progredindo, avançando. Ela vai prosseguir, porque Deus pune os adversários da sua obra. Foi assim, amados. Olha, vou tranquilizar você. A gente não tem que se defender, não. A gente só tem que fazer a nossa obra, Senhor. Eu vou na frente, eu abro a boca e falo, e o Senhor faz o resto. Ah, mas não pode batizar no culto. Batiza em casa, no chuveiro. Ah, mas tem que mergulhar, coloca numa bacia. Deita a pessoa na bacia, mergulhar a cabeça. Mas a igreja sempre vai avançar. Na China não pode cantar alto, não pode, murmura. Não murmurar de reclamar, balbucia, melhor. Louva o Senhor. Um dia nós recebemos aqui, tem gente que não era desse tempo aqui, um missionário que atuou na China, ele mostrou um aparelhinho que eles usam para cantar. Uma caixinha.
A igreja prossegue, amados. Você está pensando o quê? Um dia eu vi um missionário usando um retroprojetor desse tamanhozinho assim, ó, para mostrar o evangelho de Lucas. Eu falei, quanto é isso? Ele falou, nada. O que eu preciso é ter a certeza de que esse trabalho vai estar sendo feito onde não se tem recursos. Eu falei, mas se não tiver eletricidade, não importa, tem bateria aqui que dura mais do que Duracell. Por fim, a igreja precisa estar disposta, isso daí me dói, hein, gente, a abrir mão dos seus melhores líderes para o campo missionário. Até mesmo porque eu creio como Spurgeon, eu ouvi isso, li isso, e nunca a obra de Deus precisa dos melhores. Spurgeon um dia falou para os seus alunos lá do colégio de pastores, em Londres. Tem gente que diz para mim, eu sou vocacionado. E eu digo assim, vem cá, você é mesmo? Você fracassou em tudo mais. Ah, porque eu sou vocacionado, porque eu tentei a medicina, não consegui. Tentei a administração, não consegui. Tentei RH, não consegui. Fracassei em tudo. Então eu sou vocacionado. Spurgeon, amados, pulava dessa altura e dizia o seguinte, você acha que o Senhor o dotou especialmente para o seu serviço, mas eu receio que você se esqueceu de que o ministério precisa dos melhores homens e não dos que não conseguem fazer nenhuma outra coisa. Quer saber se você é chamado? Não é que existem portas fechadas e você só vê a porta fechada do ministério. Não, isso não é chamado. Chamado é quando todas as portas estão abertas. E você só enxerga o ministério. Só enxerga o ministério. Eu, se eu não fosse pastor, talvez eu seria advogado, Mateus. E modéstia à parte, eu não seria dos piores, não. Mas Deus me chamou para o ministério. Jesus Cristo, Spurgeon disse, merece os melhores homens para pregarem a sua cruz, não os cabeças ocas e os desvalidos. A igreja de Antioquia fez isso, reuniu seus melhores. E por fim, Iago, tem mais um, meu filho? Nada deve, não tem não, eu não coloquei, mas deixa o Espírito falar. Nada deve acontecer na igreja se ela não tiver em consonância com a agenda do Espírito Santo. Amados, eu sou pastor. Mas eu, quando olho a agenda da igreja, ou da denominação, né, como pastor batista que sou e cooperador com a denominação batista, e eu vejo a agenda do Espírito Santo, e eu vejo que não está batendo, queridão, queridona, eu jogo fora a agenda dos homens. Eu quero seguir a agenda de Deus. A igreja é assim. Tentam parar a igreja de Jesus. Tentam parar. No ano 249, o imperador chamado Décio queria resgatar a velha glória de Roma. Na lógica dele, o povo havia abandonado os seus deuses e ele acreditava que isso era culpa dos cristãos. Para Décio, o imperador endemoniado, os cristãos e o crescimento da igreja do Senhor deveriam ser tratados como crime contra o Estado, traição e falta de patriotismo. Décio estabeleceu então um mandato imperial, de que todos os homens e mulheres do domínio romano deveriam se curvar diante dos deuses de Roma e adorar o imperador como Deus.
Alguns cristãos fraquejaram e até negaram a fé. Outros resistiram por um pouco de tempo e também sucumbiram. Agora muitos, amados, me arrepio todinho, suportaram torturas cruéis e morreram como mártires. A perseguição a partir deste tempo se tornou sistemática, universal e reconhecida pelo governo estatal, governo imperial. A coisa só não ficou pior porque o governo de Décio durou 3 anos, graças a Deus. Mas só que, como todas as coisas no mundo é assim, quando a gente pensa que vai melhorar, piora. Assume um sujeito chamado Diocleciano. E em 303 ele manda queimar todos os edifícios e livros cristãos. Mais do que Décio, Diocleciano fez questão de lançar um edito, e nesse edito ele estaria privando de dignidade e de cidadania os cristãos. Líderes cristãos foram encarcerados, presos. E todos os cristãos deveriam, sob pena de morte, sacrificar aos ídolos de Roma. Os cristãos sofreram, amados, sofreram de 303 até 311. Mais precisamente no dia 30 de abril de 311. Vai fazer aniversário agora, terça-feira. Gisele, minha queridona, quando foram abertos os cárceres e as pedreiras, os campos e minas onde os cristãos estavam trabalhando à força, escravizados, tinha gente aleijada, Francisco, arrebentada, torta de levar tanta pancada, mas era gente alegre, exultante, com a face brilhando pela glória de Deus. Isso causou um espanto tão grande que em 313 Constantino proclama o chamado Edito de Milão, dizendo: vamos encerrar a perseguição aos cristãos. Eu não vou entrar no mérito se Constantino se converteu ou não, vamos deixar para depois. Deus usou Constantino. Se ele se converteu ou não, eu não sei, nem quero saber. Eu sei que Deus agiu, como agiu com a mula de Balaão. Com todo respeito à mula. Constantino, então, devolve as igrejas aos cristãos. Os cristãos passaram a ter os seus mortos sepultados em cemitérios e propriedades que haviam sido confiscadas. Terminou o período de tirania, de truculência. Mas sabe o que foi testemunhado? E Tertuliano é o cara que vai testemunhar isso. De que o sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do Evangelho. A igreja não recuou, amados, em nenhum momento. Levantou Décio, levantou Diocleciano. E a igreja não recuava. A igreja tornava ousada. Eu vejo cristãos saindo, então, daquelas prisões, daquelas pedreiras, arrebentados, sem olho, sem dente, sem força, com a alma rasgada diante de Deus, da morte das suas mulheres, dos seus filhos, mas eles cantavam louvores a Deus. A igreja avançava, alcançando a África, alcançando a Ásia, alcançando os povos mais distantes da terra. Eles achavam que estavam destruindo a igreja, mas ela se multiplicava. E hoje, amados, no Brasil a gente não tem perseguição. Vamos combinar uma coisa. Na Ucrânia tem. E o evangelho lá está crescendo, que é uma coisa impressionante. Alcançando a Polônia, a Alemanha. As igrejas da Polônia estão cheias de crentes. Os refugiados africanos, amados, convertidos, estão chegando, quando sobrevivem, né? Quando sobrevivem, chegam nesses países e causam um alvoroço, um avivamento, culto de gente convertida e piedosa. Olha, gente, é fogo em mata quente, em mata seca.
Quero terminar dizendo que perguntaram um dia para o sogro do Augusto Nicodemos, o reverendo Francisco Leonardo, há muito tempo atrás. Deve ter sido um presbiteriano que perguntou, né? Porque a pergunta foi assim, e o Hernandes que cita num dos seus livros. Reverendo, se a igreja fosse mais perseguida, Fabiano, seria mais fiel? E o reverendo Leonardo disse o seguinte, não. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Você sabe por que a igreja evangélica no Brasil não é perseguida? Porque a gente não é fiel. A gente quer ter gente nossa em Brasília, mas a gente não quer ver gente nossa pregando do Evangelho de Deus nas cracolândias, nas favelas, nas comunidades. A gente acha que o cristianismo tem que chegar às elites, e tem mesmo, mas tem que chegar com palavra de Deus e não com discurso de autoajuda e mensagem coach. Nós temos que ganhar os ricos para que eles sejam mais ricos. Nós temos que pregar aos ricos que eles têm que entregar tudo que têm e dar aos pobres. Porque eles amam mais as riquezas do que a Deus. Sabe por que a gente não é perseguido? Porque a gente, quando encontra um político, a gente pede favor a ele, quando na verdade ele deveria pedir favor para a gente. Quer ver uma coisa bombástica? Eu vou terminar. Jacó, quando estava no Egito, vai lá e lê Gênesis. O texto diz, e Jacó abençoou a Faraó. Eu li esse texto, me arrepio essa semana. Meu Deus, que ousadia. Faraó, era o Faraó, amados, é o Faraó. E Jacó era de um populacho de 70 pessoas, vindo da Palestina, morrendo de fome, que encontrou pela graça e providência de Deus José como governador. Jacó nem sabia que José estava vivo. Jacó chega no Egito, amados, com o poder do Espírito Santo. Faraó diz assim, Jacó, vem à minha presença, uma audiência nobre. Jacó vai manquedejando, porque ele manquedejava, não é isso? Desde que ele lutou com o anjo, ele era manco. Ele mancadejava e chegou perto do faraó, o homem mais poderoso do mundo, um Donald Trump, um Biden, um Sarkozy, uma turma dessa toda aí. Chegou e disse o seguinte, seja abençoado, faraó, em o nome do Deus de Israel. Não foi para pedir favor, não foi para pedir ônibus para evento, não foi para pedir dinheiro para fazer congresso, não foi para ficar fazendo combinação para ter vereador, ou deputado, ou senador da bancada evangélica, que é a bancada mais calhorda da política brasileira. Não! Foi para ministrar a bênção de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. Eles é que tem que pedir a bênção. Eles que precisam pedir oração. E eles é que tem que se ajoelhar. Não é a gente que tem que ficar fazendo conchavo. Natan, quando chegou diante do rei que tinha pecado, ele não falou cheio de dedos. Falou, ó, vossa majestade, eu venho aqui humildemente dizer que talvez, por acaso, eu sei que sem intenção, você acabou tomando a mulher do pobre Urias, mas ele deu mole, né? E você foi e viu. E ela também, para que tomar banho, né, com a janela aberta? Ah, que coisa séria, rei. Mas, rei, a mensagem de Deus é de que talvez, entretanto, se você não se arrepender um pouquinho, não precisa se arrepender muito, não, Deus vai te aliviar, Davi, porque você é o cara, você é o homem demais, você é o cara desse momento. Não. Natan olhou para ele e falou o seguinte, você é o homem, a espada não se apartará da sua casa. Quem tem palavra de Deus, amados, encara os Herodes, os faraós deste mundo de cabeça erguida, dizendo, a igreja do Senhor vai ficar de pé, sempre. Nós não temos favor, nós não temos que ter conversinha. Não. A igreja não precisa de favor político.
Não precisa. Não venha achar que precisa. Não precisa. Você precisa, talvez. Eu também, como cidadão, precisamos dos melhores ou dos menos piores. Mas a igreja não. A igreja é única. Se o governo é de azul ou é de amarelo, se é de direita ou se é de esquerda, a igreja não tem medo de nada. A igreja avança. A obra de Deus precisa ser feita na dependência do Espírito Santo de Deus. E ela alia perseguição com expansão. A gente tem que olhar para o mundo e falar o seguinte: persegue a gente para ver, persegue. É até bom que persiga, porque a gente vai crescer mais. Levante-se, meu queridão e minha queridona, gigante, gigante do Senhor. Nosso alvo financeiro era 25 mil reais. Mas missões não se faz só com dinheiro. A gente precisa de homens e mulheres aqui que se dedicam, que acreditem. Eu quero que você pegue os seus filhos, por favor, porque eles precisam fazer parte desse